Em jogo treino, o Inter perde para o Rio Branco. União Barbarense decepciona em jogo treino. Independente faz boa atuação contra o Palmeiras. Copa pela Paz organizada pela FIFA, Sub-11 e Sub-13. Espanha, atual campeã da Copa do Mundo, não resiste ao futebol pentacampeão. Prêmios da Copa das Confederações. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 1º de julho de 2013, estamos começando mais um Lente Esportiva e hoje muitas informações, vamos falar aí da Copa das Confederações e muito mais, Rio Branco, Inter e tudo para você aqui no Lente Esportiva. Deixa eu apresentar aqui os nossos convidados, começar por ele aqui, o nosso comentarista Márcio Coelho. Boa noite, Márcio. Boa noite, Silvio, boa noite aí, amigos de casa que estão acompanhando a Lente Esportiva. Hoje vamos falar bastante aí sobre o título da Copa das Confederações da Seleção Brasileira e sobre os times da nossa região também. Muito bem, um dos nossos convidados especiais de hoje é o Marcelinho, ele que esteve aí na organização da Mini Copa das Confederações, realizada lá na cidade de Limeira, com a meninada aí Sub-11, Sub-13, cada cidade teve aí que representar um país. Marcelinho, boa noite, seja bem-vindo ao Lente Esportiva. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos do Lente Esportiva. É um prazer estar com vocês essa noite. Tá certo. E ao lado aí do Marcelinho, nosso amigo Vinícius Furlan, ele que é árbitro da CBF. Seja bem-vindo, Vinícius. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez, à disposição para as perguntas. Tá certo. E aqui o lado mais bonito do programa, né? Juliana Ribeiro, boa noite. Boa noite, Silvio. Olha, essa Copa das Confederações prometeu, hein? Prometeu, né? Prometeu. E Depois cumpriu. nós vamos falar. Opa, e cumpriu. Me surpreendeu, eu não esperava tanto. E o Hulk também nos surpreendeu, hein? Tá Diego certo. Cavalieri não jogou, mas saiu bem na foto. Tá certo. Até imagino que esteja falando já. Juliana, vamos aproveitar e falar da enquete e como Sim, o pessoal faz sim. para participar hoje. Olha, a enquete de hoje é: você acha que agora a seleção está pronta para a Copa de 2014? Pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é o alvivo@netserviços.com.br. Pode também twittar com a gente no @Lente Esportiva. Ou se você quiser mandar o seu recadinho pelo Facebook, é o facebook.com/Lente Esportiva. Os telefones, ainda não vi quais são os liberados. A hora que estiverem disponíveis, a gente volta a falar aqui para eles. Tudo bem, Silvio? Muito bem. Então, se você acha que o Brasil está pronto para a Copa de 2014, agora o Felipão mostrou serviço e agora vai, viu? Tá certo. Então vamos começar perguntando para os nossos convidados, né? Sim, começar sim. lá com o Vinícius. Vinícius, e aí, você acha que essa apresentação da seleção, que até que enfim, a gente agora pode dizer que a seleção nos deu orgulho, né, nesses últimos jogos. Você acha que está pronto para a Copa já 2014? Eu acho que a seleção está no caminho, avançou muito na preparação. Acho que ficou evidente que quando um grupo se reúne por um período, ainda que seja pequeno como foi esse, acho que aproximadamente um mês, consegue se organizar um pouco melhor. E eu acho que o talento do futebol brasileiro nenhuma outra seleção tem. Então eu acho que está no caminho e já entra como grande favorito para a Copa de 2014. Tá certo. Marcelinho, e aí, você acha que já está pronto aí para a Copa de 2014? Surpreendeu, acho que surpreendeu 99% dos brasileiros o jogo de ontem, né? Acredito que sim, cara. Eu acho que o Brasil acertou na escolha do Filipão como treinador. Porque é um cara tarimbado, um cara vivido no mundo do futebol e tem experiência desse mata-mata que todo mundo fala, né? Então o Brasil está no caminho certo. Tá certo. Marcelinho daqui a pouquinho vai falar da Mini Copa das Confederações que aconteceu aqui na nossa região. Márcio Coelho, e aí? Você que criticava tanto o Felipão, que tinha que continuar o Mano Menezes e tal, e aí? Não. Teve que engolir o homem? Não é isso não. Acho que o Felipão mostrou que realmente era o treinador mais indicado para assumir a seleção. E eu esperava, assim, já uma vitória do Brasil, até pelos jogos que a Espanha veio fazendo já desde o jogo contra o Uruguai. Porque contra o Tahiti e a Nigéria foi mais fácil jogar. Quando pegou o Uruguai já foi mais complicado, a Itália dificultou ainda mais. E quando chegou contra o Brasil não teve jeito. Mas você Futebol esperava brasileiro. esse chocolate? Porque Olha, uns chocolate... 2-0 eu acreditava que seria.
3 ficou de bom tamanho, gostei, acho que é isso aí mesmo. O Brasil está no caminho certo. E agora é torcer para ser hexacampeão, né? Muito bem. E aí, Juliana Ribeiro, o que você achou? Bom, eu já jogo? falei aí no Você acha começo. que está pronto agora para a Copa? É assim, ó, como o Vinícius disse, estamos no caminho, mas do que a gente havia comentado aí antes de começar as Copas das Confederações, e o povo brasileiro, até mesmo lá os meus colegas de trabalho falavam, o povo brasileiro não estava muito animado, não estava otimista não. Aí o Felipão mostrou serviço, surpreendeu, acho que ele realmente foi a escolha certa e o Brasil agora começou, agora que a gente está no gás, está animado novamente, vai que vai. Agora ninguém segura. E você viu que agora a gente achou lá alguém para jogar com o Neymar, que não estavam lá a discussão aqui no programa passado? Pois é. Achou camisa 9. Achamos. Pelo menos por enquanto, né? Por enquanto. Até no programa anterior a senhora também estava criticando. Não, o Fred. senhora, no programa anterior eu não estava aqui. Então, não tem gravação em respeito ao Fred. Então, assim, ó, realmente mandou bem o Fred, Neymar. E olha, fiquei super orgulhosa. Tá. Ô Vinícius, você acha que o parceiro do Neymar realmente agora é o Fred? Não tem mais para ninguém? Porque a gente até discutiu aqui que no início aí contra o Japão e depois contra, me ajudei, foi o Japão. Aí depois foi contra a seleção do México. Do México e ele não desencantava. E a gente até falou assim, poxa, será que não é a vez do Jô? E de repente o Jô entrou, acabou fazendo gol. Enfim, você acha que agora arrumou um parceiro pro Neymar? O futebol ele é muito complicado, vive-se de resultados. Então o momento do Fred tá espetacular, maravilhoso, o desempenho dele nesses últimos jogos. Fez jus à camisa 9 da seleção, ele honrou esse posto, né, que nos últimos anos foi ocupado por Ronaldo, por Careca, por Romário. Então, eu acho que ele fez por onde, mas assim, lembrar que temos o Jô, temos o próprio Damião, temos várias opções, assim, o próprio Hulk, que não é um 9 que joga na área, mas é um bom atacante também. Eu acho que o Brasil, tecnicamente, eu volto a dizer, tem muitas opções, diferente de outras seleções. Mas você acha que está fechado 100% ou tem alguma peça que troca ainda ali? Ah, não, tem um ano ainda, então muita coisa pode acontecer. Pode ser que surjam contusões, situações disciplinares, enfim, no futebol muitas situações acontecem. Aproveitar que você que é da área ali, como que foi ali a arbitragem? Foi bem? Então, a arbitragem foi sensacional, né? Um desempenho muito bom dos árbitros. Em jogos extremamente difíceis, como foi o jogo de ontem. De cara, 2 situações onde o Brasil perdia cartão vermelho, né, por situação clara de gol. E, na minha opinião, o árbitro acertou, dando os amarelos. Muito questionado, muito pressionado, a torcida jogando junto com a seleção. Nas rodadas passadas tivemos um jogo polêmico que foi Brasil e Itália, um lance que o árbitro apitou pênalti e acabou saindo gol. Talvez essa tenha sido a grande polêmica da Copa das Confederações, mas de maneira geral foi um bom trabalho da arbitragem. Silvio, uma pergunta para ele, aliás, aquele pênalti que deu para a Espanha, você acha que se tivesse 0-0 ele tinha marcado aquele pênalti? Então, foi pênalti, né? Foi, Então, partindo dessa situação de que foi pênalti, eu acredito que se tivesse 0-0 ele daria também. Porque você gosta de o comentário que se o jogo já tivesse 0-0, ele não marcaria aquele pênalti. Marcou porque o Brasil já estava ganhando, para eles então... Bom, esse é papo de torcedor, né? Sem dúvida. Mas a arbitragem, a gente tem o compromisso com o acerto. E ali houve um contato, pênalti bem marcado. Bem marcado. Falta dentro da área, pênalti, não tem que discutir, né, Vinícius? Verdade. Marcelinho, e essa expectativa aí do brasileiro, ele estava confiante, mas assim, não estava... Ninguém esperava, em menos de 2 minutos, o Brasil abrir um placar. E o que mais chamou a atenção... O jeito que o Brasil jogou, não deixou a Espanha jogar. Quer dizer, uma coisa que eu jamais tinha visto na seleção da Espanha, eles dar chutões, ou então tocar a bola para fora. Coisa absurda que pelo menos eu, desde quando acompanho a seleção espanhola, nunca tinha visto isso. E ontem mostrou um certo desespero, né, com a seleção brasileira. Os espanhóis estavam um pouco arrogantes no mundo do futebol. Então, eles precisava tomar essa lição de vida e o Brasil resgatar essa credibilidade que o futebol brasileiro tem. O futebol brasileiro é o melhor do mundo, só que às vezes fica desacreditado por muitas coisas que acontecem em bastidores, situações, né? Então se deu que a Europa ficasse em primeiro lugar no mundo de futebol, mas aqui quem manda é a gente. Então serviu de lição para eles
e agora eles respeitam mais. Devido àquela derrota também do Santos no Mundial, o Santos entrou meio com medo do Barcelona e tal. Respeitou muito, demais. E o Brasil não respeitou. O Brasil mostrou quem manda no futebol hoje. Então, esse é o futebol brasileiro. Tá certo. Ô, meu querido Márcio Coelho, você acompanhou o jogo, lógico. E o que você achou ali daquele lance, o Neymar e o Fred? E teve um momento ali que, se eu não me engano, foi o Pedro que tocou com a mão na bola. Você acha que ali seria pênalti ou não? O juiz jamais daria aquele pênalti? Eu acho que ele não daria o pênalti pela interpretação, né? Geralmente tem aquela história de mão na bola, bola na mão. Acho que ele não daria essa marcação desse pênalti, não, mas até a situação do jogo. Mas o Brasil se impôs, ele realmente, como ele falou mesmo, não respeitou e tá certo, tá? Tem que ser assim mesmo. O futebol brasileiro sempre teve no lugar mais alto e é lá o lugar do futebol brasileiro. A gente revolucionou o futebol, então a gente não merece estar na posição no ranking que a gente está hoje. A Espanha, sim, vem jogando um bom futebol, vem ganhando, foi campeão da Copa do Mundo, campeão da Euro, mas o Brasil sempre dentro de campo, com o apoio da torcida, fica muito forte. É muito difícil conseguir ganhar da seleção brasileira, ainda mais jogando aqui em casa. Eu queria que vocês três respondessem da maneira como vocês quiserem. Tem alguma coisa a ver essas manifestações? Aí, de repente, resgatou o brilho não só do brasileiro fora, mas dentro dos gramados também? De repente, a pressão da torcida e os jogadores vendo aquilo, poxa, nós temos que dar um jeito de mostrar que nós somos os melhores. Você acha isso, Vinícius? Eu acho que é um momento muito especial que o país vive. Eu até acho que os jogadores deveriam se engajar um pouco mais nas manifestações, dar alguma declaração a favor de algum dos temas aí que estão sendo colocados em pauta pelos manifestantes. Acho que eles, por outro lado, focaram no futebol e procuraram representar o povo que está na rua, acabaram representando muito bem. E assim, eu volto a dizer, tecnicamente a seleção é muito boa e a diferença, eu acho, desse momento por alguns meses atrás é que houve mais determinação, mais garra, mais vontade. Quando isso é aliado com a técnica que já existe, acaba que o desempenho foi esse daí excepcional, né? Tá certo. E aí, Marcelinho, tem a ver essa manifestação? Ajudou a acordar a seleção brasileira? Assim, os jogadores estavam do lado da manifestação, não dos baderneiros, né? Aquela manifestação que é justa, sem bagunça, sem quebra-quebra. Já alguns já declararam contra os vândalos que estavam no meio, né? Então isso, eu acredito que motivaram eles ainda mais a conquistar essa Copa das Confederações. E aí, Coelho, sua opinião? Também acho que o povo brasileiro acordou, né? Porque estava na hora também dessas manifestações, o pessoal pacificamente, né? Nada de quebrar as coisas, baderna, isso daí. Sem vandalismo. É lutar pelo direito que o povo brasileiro tem. E o Brasil contribuiu dessa forma. Jogando dentro de campo, mostrou futebol. E pode ter certeza que a torcida, que os torcedores vão estar sempre lá da seleção agora. E até bonita a imagem deles comemorando com o torcedor, que há uns tempos atrás isso não poderia acontecer. Acho que não conseguiria. Seriam vaiados, mas ontem a seleção sim mostrou um futebol e agradou o torcedor. Eu acho, só falando, o que poderia também ser um diferencial é porque a Espanha, ela estava mais cansada, né? Eu tinha jogado na quinta-feira, e aí eu lembro até que eu estava acompanhando lá o Central da Copa e que o Caio falava que o Brasil tinha que partir para o ataque, tinha que cansar eles, porque eles já estavam cansados. Então, assim, tinha que mostrar mesmo força, e foi isso que a gente viu desde o início do jogo. Teve uma hora lá que a Espanha tentou reagir, mas aí o Brasil partiu para cima de novo. Em relação aos protestos, eu acho que realmente a gente ganhou muita força. Artistas também foram para as ruas. Então, assim, até mesmo ontem, não sei se vocês acompanharam, mas aquelas bolas que estavam fazendo como se fosse uma encenação lá no meio do estádio, tentaram abrir uma faixa, meio que boicotaram ali. Mas, assim, realmente, essa questão de protesto, assim, jogadores mesmo também apoiaram a decisão do brasileiro, e aí eu acho que isso deu bastante força, deu ânimo, sim. Refletiu também, com certeza, porque aí acho que assim, o Brasil estava num momento muito exposto
a Copa das Confederações vamos dizer, no início aí que começou, Pelé até chegou a fazer umas declarações um pouco desagradáveis. Por quê? Porque a gente acabou ofuscando a Copa das Confederações por conta dos protestos. E por fim, o Brasil foi lá, venceu, e aí, beleza, povo brasileiro é alegria, vamos comemorar e assim, protesto um pouco de lado. Tá certo. Nós vamos voltar a falar daqui a pouquinho da Copa das Confederações, vamos falar aí das premiações, bola de ouro para o Neymar, Fred, Iniesta, enfim. Mas vamos agora falar um pouquinho da... Pois não. Não, bola de ouro para o Cavalieri também, né, Silvio? É, né? Depois você fala seus babados aí. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar agora da mini Copa das Confederações, que aconteceu na cidade de Limeira e São Carlos, as duas cidades que representaram aí. Até gostaria que o Marcelinho explicasse melhor. Marcelinho, cada cidade teve o compromisso de representar um país, é isso, né? Isso foi uma iniciativa do Markus Krupp, um austríaco que a gente trabalha junto desde 2010. Então ele tem um projeto Novalis, né? Associação Novalis, é um projeto mundial contra a violência. E coincidiu dele ter um acesso com a FIFA, onde a FIFA autorizou fazer a mini Copa das Confederações. Então, Limeira e São Carlos foram as sedes. E teve 8 participantes, né? Cada participante representava um país. Certo. E o Marcos, ele é um representante da FIFA, então, na mini Copa das Confederações, é Hoje isso, ele né? é um representante da Tá certo. da O Marcos quer até para estar aqui, mas ele teve um compromisso de última hora e o Marcelinho está aí representando ele. Marcelinho, e essa abertura aí, a gente viu que foi uma festa muito bacana, o encerramento lá no estádio Agostinho Prado em Limeira, mas conta pra gente o que foi de tão bom assim para a garotada, que foi só sub-11 e sub-13, né? O que serviu de exemplo aí para a criançada? Assim, a princípio foi para agregar mais as crianças, né? Para eles se conhecerem melhor. Foi uma amostra de como é um campeonato mundial, como é uma Copa bem feita, bem organizada, né? Então, foi um incentivo muito grande para eles, para os pais, né? Eles viram que o futebol hoje é uma coisa séria. Você tendo organização, fica um negócio muito bem feito. Então, foi onde eles, por exemplo, teve uma cultura de Minas, teve uma cultura de São Paulo, né? Então, onde eles começam a ter aquelas amizades. Isso foi muito importante no trabalho ali. E uma coisa muito bacana que a gente pôde acompanhar lá é a moral que dá para a criançada. Quando eles recebem uma camisa de uma seleção, teve até um menininho aqui da cidade de Santa Bárbara. Santa Bárbara representou o Brasil, né? Isso. E o menininho, na hora que ele pegou a 10, ele ficou tão emocionado que ele parecia que ele não conseguia jogar. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Ele ficou até meio estático. Ele não conseguia se mexer porque, poxa, uma camisa 10 da seleção, um menininho, se eu não me engano, o nome dele, não vou lembrar agora, se era Rogério, alguma coisa assim. Menino joga muito bem, o moreninho, depois o Léo pode até... É o Vitinho. Vitor, né? João Vitor, é isso? João Vitor, alguma coisa assim. Menino, a gente notou que ele ficou até meio estático assim na hora, quando ele vestiu a camisa. Mas isso é um bom exemplo, né? Tira os meninos da rua, representando a seleção, fazendo uma mini Copa das Confederações aí, uma coisa muito bacana e respeitada em todo o país, né? Foi bem legal e agora o Marcos está lutando para ver se faz a Copa do Mundo, mini Copa do Mundo também, né? Pro ano que vem já. Pro ano que vem já. Então tudo que tiver paralelo à FIFA, ele vai ver se consegue organizar um campeonato. Vinícius, você como um profissional da arbitragem, isso é muito bacana, né? Um trabalho desse, né? Reconhecido pela FIFA. A FIFA vem, dá um apoio, ajuda no que pode. E a meninada, desde os 11 anos, já sabendo que é defender uma seleção, né? Independente que está defendendo Uruguai, México, Itália. Muito bacana isso, né? É legal. É interessante o fato da FIFA estar envolvido, né? É uma surpresa aqui na nossa região. E o esporte para a criança tem sua importância, né? Fundamental. Então, parabéns pelo evento. Muito legal. Tá certo. Bom, se você quiser saber mais um pouquinho sobre a mini Copa das Confederações, esse aqui, se você puder dar uma focada aqui, esse é o
da FIFA, né? Não a violência, que eles Isso. dizem, né? Não a violência, aí o pessoal tem que se cadastrar no site, é isso? Isso, é. Consegue aí? Isso. Pessoal, senão o pessoal não vai entender que nós estamos falando aqui no violência. Beleza. Bom, ô Marcelinho, e aí como é que ficou a meninada? Teve artilheiro, teve os campeões, aí quem teve o prêmio de artilharia, como que ficou lá? Teve sim, até a final foi Brasil e Uruguai, né? Foi até interessante essa final. Pois é, a gente até comentou lá em Limeira. Foi. Brasil e Uruguai, quase que dá Brasil e Espanha. A abertura foi Brasil e Japão. Uhum. A semifinal foi... E foi coincidência, porque foi sorteio, né? Foi sorteio, tudo sorteado. E teve artilheiro, goleiro menos vazado, teve jogador disciplinado, foi bem bacana, foi bem organizado. Tá certo, daqui a pouquinho o Leonardo Fenga, né? Leonardo Fenga, ele vai falar um pouquinho aí sobre ele que foi um dos artilheiros. Pois não, minha querida... Temos participações. Juliana. Eu disse que você quebrou a câmera ali com a focada. Ah, é? É para ele ficar esperto. Vamos lá. O Marcos de Americana, né, participou aí pelo telefone e ele diz: o Brasil foi bem. Será que Luiz Fabiano, Pato, Damião pode melhorar no Brasileirão para terem lugar na seleção? Boa Isso aí, pergunta. quem pode hein? responder é o Márcio, Marcelinho, Vinícius. E aí, Márcio, o que você acha? Olha, são jogadores de qualidade, né? Acho que o Pato, o Damião também, que vinha sendo já mais cotado, só não foi pela lesão. Mas eles vão ter que jogar muito. O Luiz Fabiano também, melhorar um pouco o seu emocional, porque o problema dele é mais emocional, ele se estressa muito rápido. E o Felipão já deixou claro que ele só quer jogadores de, como posso dizer, Envolvidos? e assim, amadurecidos. Não quer seja, saber desses, né? Apesar do Neymar ter a fama aí do que tem, mas o Felipão, ele vê vantagem em relação aos demais jogadores que, por mais idade que tenham, ainda demonstram pouca infantilidade. Imaturos. Marcelinho, e aí, o que você acha? Tem lugar aí pro Luiz Fabiano, pro Pato, Damião ainda? Assim, eu vou falar a verdade pra você, eu já tô acostumado, o Filipão, como se diz, né? Ele é contra os brasileiros. Vamos na convocação, né? Ele já fez a convocação e disse, ó, eu vou deitar e dormir tranquilo porque eu convoquei quem eu quero. Então, se ele convocou esse aí, É difícil mudar. alguma coisa ele viu nos outros que não foram convocados. Então, deixa para ele. Dos três aí, né? Luiz Fabiano, Pato e Damião. É o Damião que teve infelicidade de se machucar, contusão, né? né? Mas eu também acho meio difícil o Luiz Fabiano e o Pato. E aí, Vinícius, o que você acha? Não, eu acho que todos são nível seleção brasileira, todos têm possibilidade de ser convocados. Porém, o Jô e o Fred estão na frente no momento. E mexer onde o Felipão, como ele diz, né? Formou a família escolar e é complicado, né? Quem participou do grupo tá vários passos na frente daqueles que não participaram. Eu acho que esses que ficaram de fora, se não for por uma contusão ou por uma ocorrência, enfim, extra futebol, quem sabe, né? E o que vocês acham desse perfil dele? Porque ontem foi até engraçado que durante o jogo, por mais que o Brasil já estava lá ganhando, o Felipão não parava, ele gritava, ele ficava enlouquecido, parecia que era o Brasil que estava perdendo ainda. O que vocês acham? É isso que motivou? Foi isso que deu? Eu acho que, particularmente, eu acho o Felipão um treinador motivador, né? Extremamente motivador. Alguns treinadores são mais táticos, mais equilibrados. O Felipão tem essa veia, assim, parece que o sangue dele ferve mais do que o dos outros. Ele conseguiu contagiar a equipe e a equipe já era boa tecnicamente, deu a entender que melhorou taticamente, com a raça de determinação que ele colocou, deu no que deu título para o Brasil. Isso aí. Temos mais uma aqui, Vamos lá. do Matheus de Americana. O Matheus, ele é irmão da Yáscara, ele participou aqui pelo Facebook. Yáscara, abraço que é a nossa pro voluntária, Matheus. um abraço também para ela. Eu acho que o Brasil está no caminho e pode sim vir a ser campeão na próxima. Na Copa do Mundo? Eu acho que se mudar alguma coisa aí, ele poderá mudar alguma coisa no meio ali, porque o Felipão é aquele estilo, porque ele fechou a equipe dele, é difícil, né, Marcos Coelho? Ah, com certeza, ele sempre demonstrou isso, né? Ele sempre fecha o grupo, ele dificilmente mexe naquilo que ele monta. Então, acho que vai ser difícil. Se esses jogadores manter esse nível, sem contusão, sem
sem queda de rendimento, acho que essa é a seleção para a Copa do Mundo. Marcelinho, qual foi a maior surpresa para você aí na seleção do Felipão? Eu gostei muito do Luiz Gustavo. Surpreendeu, é um jogador assim, eu particularmente não tinha visto falar dele, mas foi uma peça fundamental ali. Sem falar do Paulinho, né? Não tem nem como. O Paulinho está numa fase muito tão boa que se ele faz aquele golaço ontem, nossa, aí o Tota não podia esquecer, que ele não ia mais pro Tota. Ô Vinícius, nessa equipe toda aí, ele diz do Luiz Gustavo, né? Mas estava tão iluminada a seleção do Felipão que até o Dante, né? Entrou no jogo, foi contra a Itália, acabou fazendo, foi contra a Itália, né? Contra a Itália. Acabou fazendo o gol que precisava. Você acha que a sorte também conta muito de repente, numa seleção? Eu não acredito muito que a sorte prevaleu. Eu acredito muito na competência, no comprometimento da equipe. E não foi só o Dante, vários que entraram acabaram correspondendo. O próprio Jadson ontem, na hora de tocar a bola, ficar com a posse de bola, ele entrou muito bem. O Jô, todas as vezes que entrou, fez gol. E, enfim, acho que o grupo todo, o Felipão conseguiu despertar esse comprometimento em todo o grupo. E eu acho que foi um bom trabalho nessa Copa das Confederações. Vamos torcer para que continue na Copa do Mundo dessa mesma. É verdade. Então, só mudando um pouco. Então, a sorte, vocês acham que vale só quando é pênalti? Porque aí jogaram muito bem o Uruguai e Itália. E, infelizmente, depois o Uruguai acabou... Acredito em competência, em treinamento, em preparo psicológico. Acho que na decisão por pênaltis o equilíbrio emocional prevalece sobre sobre a técnica, sobre tudo isso. Isso é a minha opinião, entendeu? Tem muita gente que acredita em sorte. A Itália já vinha de uma disputa de pênalti. A Itália já tinha vindo de uma disputa de pênalti contra a Espanha, com pênaltis bem executados. Então, já sobressaiu em cima do Uruguai. Então, acho que o emocional da Itália estava bem melhor no jogo. Por isso que saiu com o terceiro lugar. Quando, eu não lembro o nome do jogador que chutou primeiro lá, que ele errou, na hora que ele foi chutar, meu irmão já falou assim, não vai dar certo. Esse cara é muito ruim. E aí isso já desestabilizou a equipe. O Forlan. Foi o Forlan. O melhor jogador da Copa do Mundo. Por que na hora ali de fazer... O segundo pênalti que ele perdeu na Copa. A gente costuma criticar o cara que erra o pênalti, mas a gente não pode esquecer que o goleiro também. Sim. E a competência do goleiro, o cara adivinhar o canto, cair no momento certo. Então tem tudo isso aí, né? Às vezes não foi só a incompetência do cara que bateu, mas foi a competência do goleiro. Nós que diríamos, né, no caso do Tafarel. Quantas vezes o Tafarel não salvou a gente no pênalti? E a obrigação é do batedor. É? A obrigação é do batedor. A obrigação do batedor. O goleirão tá ali. Agora, ainda falando em pênalti, vocês acham que ontem o Sérgio Ramos, né, que errou, foi o Sérgio Ramos. Você acha que ali sim já é psicológico, né, Marcelinho? Ali já não é tanto competência, o país dele, a seleção dele já estava perdendo, maior pressão, 70 mil brasileiros gritando lá, olé, enfim, ali já foi mais pressão, né? Sem dúvida. Às vezes a gente brinca e fala assim, um cara vivido sente uma pressão daquele, mas imagina uma criança de 11 anos quando se tem um pênalti para bater, né? Então a gente compara ali, fala para os pais dos meninos, fala assim, não adianta você cobrar de uma criança de 11 anos, o adulto erra, então o cara sentiu. Ô Vinícius, você concorda que ali o Sérgio Ramos já era o psicológico dele, que já não estava tão bom assim para errar um pênalti daquele? Então, são vários fatores, né? Acredito que o momento não era tão bom para ele. Acho que ele buscou o canto e a hora que ele viu que o Júlio César acertou o canto, ele tentou tirar um pouquinho mais e aí foi quando a bola acabou resvala na trave ainda e aí sai, né? Então, são vários fatores, né? Não dá pra gente cravar o que realmente fez com que ele tivesse errado o pênalti. Mas é uma situação de extrema pressão. Tá certo. Ô Márcio Coelho, eu fui um dos que criticou tanto o Júlio César, poxa vida, porque no primeiro jogo contra o Japão, aquelas rebatidas de bola lá dava até medo na gente, né? Falei, poxa, contra o Japão, o cara tá rebatendo, maior pegar uma Itália, Uruguai, Japão, Espanha, nós estamos enrolados, né? E aí ele deu a volta por cima e mostrou pra gente, mais uma vez, que é super competente o goleiro, né? Com certeza. Acho que o Júlio César teve o começo não tão bom mesmo contra o Japão, mas ele foi melhorando. Com o decorrer da competição, ele foi pegando confiança.
O grupo foi pegando confiança e foi passando confiança para ele. Ele é um bom goleiro. Eu acho que a gente esperava que seria o Diego Cavalieri por vir num momento melhor que o Júlio César, mas o Júlio César, sem dúvida, foi um dos grandes destaques desse grupo da seleção brasileira e ajudou muito a seleção nesse título, pode ter certeza. Tá certo. Tem mais perguntas aí, minha querida? Sim, viu? Vamos lá. Ó, Márcio Teodoro, eu falo, o senhor não aparece. Quando acontecem as coisas assim, ele não aparece, né? Ele não apareceu porque ele falou que a Espanha ia ganhar. Exato. E ele Aí ficou com medo de vir inventou aqui. um compromisso. E aí enfrentar a gente. Teodoro, o senhor Corneteiro mesmo. não é brinquedo, viu? Olha lá, Roberto Silva mandou um e-mail para nós, ele é de Sumaré, e ele, um abraço aí pro Roberto, ele diz, cadê o corintiano Márcio Teodoro? Tá com medinho de quarta, né? Abraços para ele e para todos do Lens Esportivo. Um abraço para você. Roberto, um Olha, abraço, Roberto, ele não está só com medo de quarta-feira, não. É porque ele fala tanta besteira ali nessa bancada que aí ele não aguenta a pressão para vir aqui. Porque ele não aguenta a pressão de vocês, né, assinantes, e da própria equipe aqui. Mais um abraço aí para você, tá bem? O José Carlos de Americana, ele diz o seguinte, o Brasil está no caminho. Um abraço para o Marcelo e para o barbarense Vinícius. Obrigado. Quem que é? É o José Carlos. José Carlos. Um abraço pro José Carlos. E o Agenor de Santa Bárbara do Oeste, ele pergunta para o Vinícius Fulan, quando terá o início do curso de arbitragem? Mandou um abraço para o Marcelinho, que ele é um grande amigo e jogou junto no Rio Branco. O Brasil está preparado, sim. Daqui a pouquinho, é o Agenor. Agenor, daqui a pouquinho o Vinícius vai falar tudo aí sobre o projeto dele, sobre o curso de arbitragem. Fica ligadinho, já a gente vai falar sobre isso aí. Agora eu queria pôr vocês três uma fogueira aí. O Marcelinho falou que a surpresa foi o Luiz Gustavo, o Vinícius ficou meio na dúvida, talvez o Júlio César, o Luiz Gustavo também. Agora eu queria saber de vocês, qual foi, talvez não diria decepção, mas o cara que mais se esperava na seleção e não rendeu tanto? Pode começar com você, Marcelinho. Você está pensando aí? Eu tô pensando mesmo, porque pra mim não houve decepção, não. Assim, o menos assim, que a turma acreditava mais era o Lucas, né? Um rendimento maior dele. Só que ele teve poucas oportunidades também. Ele foi o único, e os demais entrou e deu conta do recado. E aí, Vinícius, quem você acha que não decepcionou, mas, poxa, a gente esperava um pouquinho mais e de repente não foi tudo aquilo? Talvez o Lucas, que era tido como... todo mundo gostaria que ele fosse até titular no início, né? Mas assim, campeão invicto, com 3-0 na final, em cima do campeão mundial. Então, acho que não teve decepção. Essa palavra não encaixa com o momento da seleção. Não dá, né? E aí, Márcio Coelho? Igual eles falaram, decepção não, mas eu acho que o Oscar foi um pouco abaixo do rendimento dele. O Oscar é um excelente jogador, tá arrebentando no Chelsea, mas mesmo assim, foi igual o Vinícius falou, acho que não teve essa decepção. Foi invicto, 3-0, então tá de bom tamanho, ninguém vai lembrar da decepção, ou se teve alguma decepção. Então, tá... Mas eu vou defender nosso amigo Oscar, que aliás ele é de Americana. Uhum. Eu acho que pelo jeito, pela tática que o Felipão implantou ali, nem o Hulk, nem o Oscar dava para aparecer muito, né? Acho que a tática dele era Neymar e Fred. Neymar, Fred, de repente parecia ali o Oscar e tal. Tudo bem, a gente até esperava um pouco mais do Oscar, mas ontem, mas ontem o que o Oscar fez, o toque dele ia esperar o Neymar voltar, acho que compensou a Copa inteira, né? Ele desequilibra a qualquer momento. O Oscar é um jogador que você pode esperar que ele vai fazer um lance a qualquer momento. E já o Lucas não teve tanta oportunidade mesmo, realmente. Mas eu acho que o Lucas teve oportunidade. Não, fala assim. Talvez ele não foi no momento legal, porque quando o pessoal vaiava o Hulk e aí o Felipão tirava o Hulk, colocava ele, não tinha efeito nenhum, aí ele resolveu apostar mais no Hulk, né? E foi o que a gente disse, né? O Hulk, ele é o único, vamos dizer, forte, os outros são mais... O Felipão gosta do Hulk, né? E talvez não ia rebater tanto com a estatura dos jogadores aí da Europa. Mas eu acho que o Hulk foi vaiado tantas vezes, talvez ele que possa ter sido também um pouco... mas ele ainda saiu aplaudido ontem, né? Aí ontem sim. Ele saiu aplaudido. É que o brasileiro esquece fácil. A sorte deles é que o brasileiro esquece fácil as coisas. Então, aí deu para compensar. Marcelinho, o grande problema é que o brasileiro acha que o cara tá jogando na frente, ele é obrigado a fazer gol, né? É o caso do Hulk. Não que para mim o Hulk não foi uma decepção. Eu também esperava um pouco mais dele, só que a impressão que deu é que o
o jeito, a escalação do Felipão era para que o Hulk trouxesse marcação para ele e deixasse os outros mais livres, não é? Justamente, o Felipão tentou fazer do Hulk o mesmo que ele fazia com o Luan no Palmeiras. Mais taticamente para a equipe do que para a torcida, né? Então, onde sacrifica-se um e dá mais liberdade para o outro. Então, mas ele foi muito útil para a seleção, sim. Tá certo. Ontem, o Vinícius, ontem o Oscar mostrou o verdadeiro futebol dele e colaborou muito com a seleção, né? Quando você falou que ele ficou um pouco abaixo, eu acho que eu não concordo. Eu acho que ele teve uma excelente atuação. Ele ontem sim. O jogador que várias vezes ele marcou o Iniesta, né, que é praticamente imarcável, e ele conseguiu várias vezes com faltas até bloquear o ataque da posse de bola da Espanha. E ele deu um passe primordial para o Neymar no segundo gol. Assim, particularmente, até por ele ser aqui da região, eu sou bastante fã do futebol do Oscar. Eu achei que ele teve um bom nível essa Copa. Acabou não fazendo tantos gols como ele costuma fazer, mas praticamente ele foi importante. Pelo posicionamento, né, dele, né? Mas aí a gente vê também, né? Lá a gente tinha Oscar, Neymar, Fred, Hulk. Não poderia cobrar justamente do Oscar, né? Cada um no seu espaço. Eu acho que o cara que a gente mais esperava, eu falo assim, acho que por um todo, era do Neymar. O menino deu conta do recado. Essa é a grande realidade de hoje. Esperava-se mais dos outros? Não sei, talvez até por fazer mais gols. Mas a grande esperança do Brasil era realmente o Neymar, ele deu conta do recado. Alguma coisa a dizer aí, minha querida? Não? Quero convidar o pessoal que está em casa então, vamos lá. a participar do programa. Pode responder a nossa enquete de hoje, se você acha que o Brasil está preparado para a Copa de 2014, ou se você tiver outra pergunta aqui para o Vinícius Furlan, para o Marcelinho, pode entrar em contato com a gente pelo telefone 3471-8123, pode mandar um e-mail para nós pelo alvivo@netserviço.com.br, ou pode twittar com a gente no @lentesportiva, e ainda mais temos o Lente Esportiva pelo Facebook. Você pode acompanhar também no link ao vivo do Facebook. Tá certo. Então, você que está nos acompanhando aí, agora faltando 20 minutinhos para as 9, estamos ao vivo aqui no canal Net Cidade, programa Lentes Esportivas. Nossos convidados de hoje, o Vinícius Furlan, daqui a pouquinho ele vai falar do projeto dele aí, que é o curso de arbitragem aqui para Americana, toda a região. O Marcelinho, que está aqui representando hoje o Marcos, que é o representante da FIFA, falando da mini Copa das Confederações. Daqui a pouquinho o garoto lá, o Léo Fenga, vai falar aí da artilharia, ele que participou dessa mini Copa das Confederações. Nós estamos esperando aí a sua participação. E agora eu gostaria de saber de vocês o seguinte: vocês acham que o que o Felipão não conseguiu fazer aí, de repente, em 2 anos, o Mano Menezes, o Felipão é o cara exato mesmo, quando o bicho está pegando e a torcida, todo mundo defendia o Felipão, mesmo numa fase não tão boa, que caiu com o Palmeiras, enfim, toda aquela situação, tinha que ser ele, o Marcelinho? Eu acredito que sim. O Felipão, na realidade, a gente que mexe com futebol sabe que ali é o Murtosa que faz tudo. Então ele pegou o Murtosa, o Parreira, o pessoal faz o trabalho e ele dá a cara, né? Então é o jeito dele trabalhar. E como todo mundo fala, ele é motivador. Taticamente, assim, não sei se ele pode ser perfeito, mas na motivação ele é mais que um Mano Menezes, é mais que até hoje um Luxemburgo, que está um pouquinho em decadência, né? Então o Brasil acertou. Eu acho que ele era o cara mesmo. E desde a Copa que ele foi campeão, que ele saiu, se a Copa fosse no Brasil, eu particularmente tinha quase certeza que ele seria o treinador. Tá certo. Mano, o Vinícius, você acha que ele substituiu bem lá o Mano Menezes? De acordo com o resultado, a substituição foi boa. Mas acho que, diferente do Mano, ele teve um tempo para trabalhar a seleção. O Mano acho que só nas Olimpíadas conseguiu, mas aí era um elenco sub-23, não tinha as principais estrelas do país. E assim, conseguiu uma medalha de prata, que até então é a melhor posição que o Brasil atingiu em todos os tempos, né? Sim. Mas é que a prata aqui no nosso país não tem valor e acabou sendo muito criticado. Tudo ou nada, né? Pois é. Mas eu acho que o Felipão, sem sombra de dúvidas, substituiu e vai firme para a Copa. Tá certo. E aí, Márcio?
Concorda? Você acha que a era Mano não era tudo que a gente esperava e o Felipão veio e colocou ordem na casa? Sem dúvida. Acho que o Felipão já tinha essa identificação com o torcedor brasileiro e com a própria seleção. E acho que até a seleção usou um pouco daquela Copa de 2002 para lembrar de como o Felipão juntou aquele grupo e com aquele grupo desacreditado conseguiu chegar ao título. Então acho que foi importante sim essa mudança e tenho certeza que vai dar muito certo, que vem a Hexa. Tá certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, é rapidinho, a gente já volta. Vamos falar ainda dos times que voltam agora com tudo, né? Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Rio Branco, enfim, o time da nossa região. Vamos falar também aí ainda um pouquinho ainda da mini Copa das Confederações e nós esperamos você já. Intervalo comercial, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Lente Esportiva dessa segunda-feira, 1º de julho de 2013 e tem prêmio para quinta-feira, não tem, Juliana? Tem sim, ó, você que está ligando, participando, a gente vai sortear essa camisa do Fortaleza de Santa Bárbara do Oeste no próximo programa de quinta-feira. No boletim. Isso, no boletim, então continua ligando para nós aí que vai ter o sorteio da camisa. Muito bem, e para eles participarem com a gente aqui, responder a nossa enquete? Isso, no 34718123, no arroba Lente Esportiva pelo Twitter, ao vivo netserviço.com.br e pode também mandar aqui para a gente pelo Facebook, no Lente Esportiva, responder a pergunta para nós. Brasil, está pronto para a Copa de 2014? Já temos algumas participações, mas você pode aí apresentar para nós o nosso novo convidado. Nosso novo convidado está aqui. Além do Vinícius, Marcelinho que participou, está aqui com a gente, Leonardo Fenga. É Leonardo Fenga, né? Seja bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado. Primeiramente, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui no Lente Esportiva e eu vim falar um pouco aqui da Copa das Confederações, da mini Copa das Confederações que eu estive jogando aí. Tá certo. Daqui a pouquinho você vai dar uns detalhes pra gente aí. Eu sei que você foi um dos caras ali, um dos artilheiros, hein? E eu já deixei ele pronto aí, porque a Ana, madrinha do Léo, e o Mauro, padrinho, estão acompanhando a gente, orgulhosos dele, e mandaram um beijo pra nós. Tá certo, muito bem. Também temos aqui a participação do Leandro, de Sumaré, que diz o seguinte, que a Espanha não jogou futebol, porque o Luiz Fabiano não foi convocado. Quem que é? O Leandro Sumaré, um fanfarrão. Isso, um fanfarrão. Leandro, o Jurandir Furlan, acho que o senhor Vinícius conhece bem, que é o papai do Vinícius, perguntou assim, ele falou o seguinte, a seleção com o Felipão está preparada. Agora pergunte aí para o Vinícius, quem ele acha que do ataque deve permanecer, Jô ou Fred, e por quê? E aí? Eu acho que o Fred deve permanecer. Um abraço pro meu pai aí, meu grande apoiador. Isso. Tá, e ele é o culpado de tudo, né, Vinícius? Bom, vamos fazer o seguinte, nós estamos falando do Vinícius, tem mais participações? Mais uma participação, vamos lá. Rapidinho, aqui o Marcelinho, ele estava conosco aqui no primeiro bloco, agora ele se ausentou e aí entrou no lugar o Léo, mas o Banana aqui de Americana, colega dele, ele diz o seguinte, 100% a seleção está preparada, 70% até 2014 vai estar redondinha em agora estamos com 70% preparada. E aí em 2014, 100%. Fala pro Marcelo que tem um craque, um menino para levar pro Grêmio. Abraços pro Furlan. Muito bem, então, depois o Marcelo vai falar contigo aí, hein? Tá certo. Bom, Vinícius, fala pra gente um pouquinho do projeto, do curso de arbitragem que você está promovendo aqui para a Americana e toda a região. É verdade, é um curso, o primeiro curso de árbitros, na verdade ele vai acontecer em Santa Bárbara, pela primeira vez. Nós temos alguns convidados ilustres que vão nos auxiliar nesse curso. O Fábio Baesteiro, que foi o assistente da final do Paulistão do ano passado, já bandeirou final de Copa São Paulo também. Certo. O Rafael Claus, que de Santa Bárbara também, já foi eleito várias vezes como o melhor árbitro do Paulistão. Inclusive, domingo ele apita Santos e São Paulo, pelo Brasileiro. E a principal estrela do curso é o Wilson Licenemi, que, assim, dá pra gente dizer que é o principal árbitro do país no momento. Ele é o árbitro que era pré-selecionado para a Copa do Mundo, acabou que por uma dificuldade física
ele não vai participar mais, mas, enfim, aqui no Brasil ele é o nosso principal árbitro e nós vamos ter o orgulho de trazê-lo para o nosso curso. As datas do curso são 8, 15, 22 e 29 de julho, começa agora na próxima segunda-feira, sempre das 19 às 22. Para fazer inscrição, basta mandar um e-mail, vinicius-furlan@hotmail.com ou pelo telefone 9748-6006, 9748-6006, repetindo, né? Tem um investimento de R$150, que é um valor que num final de semana bem trabalhado, o árbitro recupera isso. A formação desse curso é para árbitro de futebol amador. Então, para trabalhar nos campeonatos promovidos pelas prefeituras aqui da região, pelos clubes da região, empresas, enfim. Eu tenho uma empresa de arbitragem e é claro que os participantes desse curso, eu estarei de olho, aqueles que se destacarem, sem dúvida trabalharão conosco. E tem uma idade, Vinícius, tem uma idade mínima ou máxima? A idade mínima a gente estabeleceu 16 anos, eu tenho um inscrito nessa idade. E a idade máxima a gente não estabeleceu. Curiosamente, eu tenho um de 55 anos fazendo. Que bacana. Acredito que vou até segunda-feira, estou em contato com outras pessoas, eu vou ter um mais velho ainda. A gente vai até homenageá-lo se tudo correr bem. Então, assim, o pessoal que gosta de apitar jogos, gostaria de ter um conhecimento um pouco maior. É curioso também, eu tenho mais de 10 meninas inscritas. Isso que eu ia perguntar. Então, as meninas também podem participar aí Mais de 10 meninas inscritas. Assim, está sendo até uma surpresa para a gente. Várias delas, assim, com intenção de trabalhar como mesárias, que é uma das funções também aí no futebol amador, né? Bastante importante. E eu tenho alguns inscritos ainda que são aqueles que gostariam apenas de melhorar o bate-papo no final de semana com os amigos, quem sabe no boteco, conhecer um pouco mais de regra de futebol, de bastidores de arbitragem do futebol. Então, alguns inscritos nesse sentido. E para arbitragem, assim, a questão do físico, é independente isso? Porque você falou que é uma pessoa mais velha, mais idosa. Assim, na arbitragem profissional nós seguimos um protocolo da FIFA, temos que passar por testes físicos ao longo do ano. No momento são 3 testes por ano que a gente tem que fazer. E é simples assim, passou, você apita, não passou, você está fora. Sim. Já na arbitragem amador não tem essa exigência. É claro que aqueles que conseguem correr um pouco mais, acompanhar a jogada um pouquinho mais de perto, acabam se destacando. O Márcio seria um árbitro? Alô? Tem potencial. Amador? Olha o burro. Tem potencial. Amador não. Temos árbitros com esse perfil e eles desempenham a função normalmente. Tá Legal, certo. muito E o bacana. pessoal, normalmente, os pessoal que realmente quer seguir a carreira, ele já tem um acompanhamento, academia, enfim, já cuida um pouco mais do físico, né, Vinícius? Então esse curso também é legal por isso, né? Algumas pessoas gostariam de ingressar nessa carreira de arbitragem e é uma forma de sentir um gostinho, entender um pouco como o que se passa, né, com o árbitro de futebol. A princípio com categorias de base, sub-9, sub-11, assim por diante. Depois um futebol amador, que a dificuldade é bastante grande de apitar um jogo de futebol amador. E aí ele se destacando, indo bem, quem sabe entrar na federação, CBF, FIFA e trilhar o caminho dentro da arbitragem. Tá certo. Se você perdeu aí os contatos, daqui a pouquinho o Vinícius vai repetir pra gente, antes da gente terminar o programa, ele vai repetir os contatos, como você faz aí para participar, se você quer realmente ser um árbitro. Certo, Juliana? Ou não necessariamente, né? Se você viu o que ele falou, tem exemplos até de pessoas que querem melhorar aí Sim. o linguajar ou o entendimento em uma simples conversa aí com amigos. Entendeu que é impedimento, né? Quem não tem Eu entendimento. tenho vários inscritos também da imprensa, Aí. e eu fico muito feliz. E fiquei que super interessada no curso, viu, Vinícius? Legal. Eu fiquei feliz de pessoas da imprensa estarem participando, porque são aquelas que divulgam, que formam opinião. E Que gostam de criticar, né? E tem que, assim, tem que comentar de acordo com o que aconteceu realmente, Exatamente. né? Às vezes o árbitro está cumprindo um procedimento correto e vem a crítica. imprensa. E cada dia mais que passa, a gente vê que não só a imprensa, mas quem
acompanha o esporte, ele tende a aprender um pouco mais. Né? Hoje a gente vê que é complicado. A informação está aí, está todo mundo muito por dentro do que acontece no futebol, então tem que estar informado mesmo. Tá certo. Se você quer ser árbitro de futebol, começar com o amador, mas quem sabe aí de repente seguir a carreira, chegar de repente à CBF, FIFA, tá aí, daqui a pouquinho o Vinícius vai falar um pouquinho mais aí desse curso. Mas deixa eu falar aqui com o nosso amiguinho Leonardo Fenga. Leonardo, achei muito bacana a sua atitude lá na cidade de Limeira, entrou muito bem no jogo, mas fala pra gente, qual a sensação que você teve ali? Primeiro, parabéns, vocês foram campeão, né, Uruguai, vocês da cidade de Limeira defenderam a seleção do Uruguai, ganharam 3-0 Santa Bárbara, que defendeu a seleção no Brasil. Parabéns. Fala para mim, qual a sensação que você teve, vestir uma camisa de uma seleção? Você fica assim, meio ansioso, você se sente numa seleção grande, jogando uma Copa grande. E todo mundo, sim, colaborou, né, para jogar. São alguns times de algumas cidades que representam as seleções, né? E a gente teve essa felicidade de ganhar esse campeonato, né? Eu também tive a felicidade de ganhar o troféu de artilheiro, né? Mas, assim, todo mundo colaborou, todo mundo jogou bem. E qual que era o clima de vocês ali no vestiário, defendendo uma seleção? O que vocês debatiam ali? O clima, você tem que sempre entrar no campo com garra, com garra, você tem que ir firme nas divididas. E a gente ficou concentrado ali antes de entrar, né, no jogo, que a gente sabia que era um jogo difícil. O time de Santa Bárbara também era muito forte, era um time muito bom. Mas, assim, se entrar com vontade, marcando firme e atacando bem, a gente consegue a vitória. Tá certo. E aí, a quem você quer agradecer aí por essa oportunidade que você teve, que foi uma oportunidade bacana. Você sabia que agora vocês estão foi feito um vídeo para vocês passarem, inclusive, lá para o pessoal da FIFA? Sabia disso ou não? Não, disso eu não sabia, mas eu queria agradecer o meu técnico Lopes, né, que me deu essa chance de jogar, né, representar essa seleção. Agradecer meu pai, né, que sempre me apoiou. Como que chama seu pai? Meu pai, o Cássio, meu pai, né, que sempre me apoiou que tá aqui, inclusive, hein, Tá aqui, verdade. Que sempre me apoiou para jogar futebol e a minha família toda, eu queria agradecer. Tá, então aproveita, manda um abraço pro seu pai, pra sua mãe, pro seu técnico, um abraço Lopes, aí né? pra todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. E qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é jogar numa seleção grande, jogar em time grande da Europa, né? E eu vou lutar por esse sonho. Tá certo. Quer fazer alguma pergunta para ele, Márcio? Fica à vontade. Jogando pela seleção uruguaia, né? Vocês estavam jogando. Qual jogador você acha da seleção hoje é mais importante da seleção uruguaia que você se espelhou para jogar? O jogador que me inspiro bastante da seleção do Uruguai é o Luis Soares, que veio fazendo boa participação na Copa das Confederações. Nada bobo ele, hein, Vinícius? Luis Soares, né? Eu achei que ele ia falar Forlan, que vai falar o Forlan, camisa 10 e tal, mas tá ligado. Falou quem tá no auge, né? Aí a gente nota que a molecada de hoje em dia acompanha realmente o futebol profissional, né, Forlan? Sem dúvida. Hoje, inclusive, até pelo que ele comentou, né? O sonho da criançada hoje nem é só jogar em time grande aqui do Brasil, mas já jogar na Europa, né? Então, isso é fruto de jogos em grande número que passam na grade aí das televisões. A gente tem que parabenizar esses clubes que ainda trabalham a base dos meninos, né? Porque é tão complicado você hoje ver um clube na nossa região mesmo que não se importa com a base. E a gente hoje pode ver que está de parabéns ao Mojimirim, que revela tantos talentos. Agora a Inter de Limeira, que tem a base dela mesmo, que agora tem o certificado da CBF, o próprio Independente, pessoal aqui do Rio Branco, União Barbarense. Quer dizer, a gente vai notando, Vinícius, que está voltando aquela preocupação de que a gente sempre foi formador de atletas e não trazer atletas. Não sou contra trazer estrangeiro, mas o Brasil sempre foi de importar, né? De exportar e não importar, né? Depois que acabou essa lei do passe, as categorias de base, especialmente dos clubes menores, parece que foi deixado um pouco de lado. Mas percebe-se que é aí que pode mudar a vida de um clube, né? Às vezes um grande talento surgindo num clube pequeno pode pagar todas as suas dívidas e, quem sabe, né, alçar novos orçamentos.
Então, está voltando na nossa região, investimento na categoria de base, e isso é bom para a criançada, para a molecada toda aqui da região. Tá certo. Ô Leozinho, qual jogador brasileiro hoje você se espelha assim, fala, poxa, esse cara, um dia, quem sabe, eu chego lá? Eu sempre estou falando pro meu pai, né, que eu gosto muito do Neymar, que ele foi um jogador muito importante para a seleção brasileira na Copa das Confederações, né? E eu quero ser que nem ele. Eu falo pro meu pai, vou lutar, vou treinar para chegar no nível do Neymar, assim, que fez uma boa participação. Você certo. tá na escolinha desde... Qual a sua idade hoje? Então, hoje eu tô com 11 anos, né? Eu comecei a jogar bola com 6 anos, comecei no Limeira Clube, né? Aí aos 7, 8 anos eu fui pro nosso clube. Logo depois eu saí e fui pro Metalúrgico, que lá eu fiquei um bom tempo. E aí agora a gente tá montando a escolinha do Grêmio, que lá eu tô treinando lá. Tá lá com o Marcelinho, então. Tô. Marcelinho é pé quente, hein? Já tá com o Leozinho aí. Muito bem. Só pra gente encerrar a mini Copa das Confederações, qual foi o destaque para você? Tirando você, qual foi o destaque que você acha, assim, das seleções? Eu acho que o Uruguai que se destacou mais, até por isso foi campeão. Mas, assim, qual garoto você acha que se destacou bem, melhor aí para você? Não precisa ser do Uruguai ou Independente. Qual que você acha que destacou mais? Eu vou falar do Uruguai, né? Uhum. Eu acho que o goleiro Douglas, nosso goleiro, eu acho que ele se destacou muito bem. Tá? Ele ganhou o troféu de goleiro menos vazado, jogou muito bem. Ele salvou... Na final da Copa, ele salvou um gol que poderia ser um gol de empate, que daria mais impulso para o outro time. E eu acho que ele foi um dos meninos que se destacou além, né, no meu time. A Silvia, além de certo. bom jogador, ele fala muito bem, Fala né? muito bem, tá ele bem vai encaminhado, mandar bem, né? ele tá bem encaminhado. Continue investindo Quando estiver nele, no Barcelona, porque vai ele já ser tá sucesso. preparado. Já quando ele estiver lá no Barcelona para dar entrevista. Daqui um tempo a gente de isso bengalinha aí. aqui, ele ir lá já defendendo a seleção, quem sabe. Parabéns, boa sorte para você, Leonardo. Você tem futuro. Tem futuro. Cabeça no lugar, você vê que o Neymar é um exemplo, né? Um menino que não bebe, não fuma. É um menino, não é, Vinícius? É um menino que hoje um atleta, se poucos que a gente pode dizer, é um garoto de exemplo, é o Neymar, né? O Neymar estava até conversando hoje que se ele fizer o mesmo número de gols do Messi nesse resto de ano, conseguir empatar com o Messi, ele vai levar de melhor do mundo. Ele foi considerado o melhor da Copa das Confederações. Isso é verdade. Então vai estar realizando aí um sonho dele e até de nós brasileiros, voltarmos a termos o melhor jogador do mundo. Exatamente. Tá certo. Vamos voltar aqui para a nossa região agora. Vamos falar um pouquinho dos amistosos, dos jogos treinos que teve aí. União Barbarense, que acabou enfrentando o Pirassununguense e acabou perdendo, né? Não, empatou em 0-0 com o Pirassununguense na última quinta-feira, dia 27, e depois encarou no sábado o time do 15 de Piracicaba e foi derrotado por 1-0. O gol da vitória marcado pelo meio-campista Canu, que aproveitou o cruzamento do Cleito pela direita e de cabeça decretou a vitória do Nhoquim. E aí começa as preparações aí para a Copa Paulista, mas o União Barbarense mostra aí que precisa, de repente, de algum reforço ou de algo aí para que não fique iniciar com tudo bem que é amistoso, né? É jogo treino, mas derrota e empate, isso pode impactar lá na frente, né, Márcio Coelho? Sem dúvida, né? Acho que já está perto de começar aí a Copa Paulista e a equipe tem que estar definida, já tem que estar jogando um bom futebol. O União tem jogadores de qualidade, só que infelizmente vem nesses altos e baixos aí. Precisa melhorar. A gente acredita muito que eles possam chegar e fazer uma boa campanha na Copa Paulista. Mas já tem que começar a pensar no time aí, porque na hora que chegar na Copa Paulista não é o momento de errar. Tá certo. Ô Vinícius, você acompanha os times da região aí, né? A União Barbarense, que foi um dos destaques no ano retrasado, no ano passado, né? Acabou subindo. Esse ano não fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, acabou caindo de novo, mas precisa se cuidar, né? Para que não decepcione a torcida na Copa Paulista, né? Tá no momento de formação do elenco, né? Então, vários testes, vários novos jogadores. O trabalho está sendo feito. Acho que vamos esperar o campeonato começar e
torcer para que tudo corra bem, sucesso para ele. Que fique no jogo treino, amistoso, esses resultados ruins, né? Pois é. Tá certo. Falando aí de jogo treino, o Independente foi até São Paulo, encarou a forte equipe do Palmeiras e quando teve ali os times titulares, tanto do Independente quanto do Palmeiras, a equipe de Limeira chegou a ficar empatado no primeiro tempo em 1-1, né? O gol do Verdão é marcado pelo Leandro e o Alex Cambalhota finalizou aí para a equipe do Independente de Limeira, que fez um bom resultado aí no primeiro tempo. Depois do intervalo, aí sim, o Palmeiras fez algumas mudanças, o Independente também, e o Palmeiras fez mais 2 gols, decretando sim a vitória 3-1 sobre o Independente de Limeira. Mas isso mostra, Vinícius, poxa vida, se a gente analisar um time de Limeira, né, pequeno, da Série A3, não importa que foi um tempo, mas empatar com um time tão grande quanto o Palmeiras é sinal que está indo no caminho correto, né? Parabéns para o Independente, bom resultado, mas lembrando que treino é treino, jogo é jogo. Vamos torcer aí também para o sucesso do Independente na sequência. Tá certo. Leonardo, o seu Independente lá, você torce para o Independente, né? Como assim? Você tá, ele torce para o Independente. Instigando o menino. Ele estava falando Leonardo, que ele... você pode falar o time que você quiser, querido. Não, mas você não torce para o Independente? Eu jogo no Independente então, e no São Paulo. Sim, mas pro time de Limeira só para o Independente. Que ele joga no Independente, por isso que eu disse isso. E aí, o que você achou aí do time seu aí? Quase atropela o Palmeiras, hein? Eu achei o Palmeiras, que é um time grande, como você falou, né? O Independente é um time menor, mas eu acho que se tiver, como eu falei, se tiver gás, se tiver vontade, se estiver ligado no jogo, eu acho que dá até uma vitória aí desse time grande. Tá certo. Você sonha aí, de repente, já ir pro profissional daqui a um tempo, lógico, daqui a uns anos ir pro profissional do Independente? Todo mundo que é jogador, dependendo, sendo adolescente, sendo criança, eu acho que sempre tem o sonho de ser jogador profissional, né? Eu também tenho esse sonho. Tá certo, defender lá a sua equipe. Márcio Coelho, esse 1-1 no primeiro tempo aí, você acha que o Independente, de repente, poderia não mexer tanto e segurar esse 1-1 lá em São Paulo? Olha, eu acho que sim. Acho que no primeiro tempo você empatar 1-1 com a equipe do Palmeiras mesmo ela vindo não de uma boa fase, que está o Palmeiras também, que está meio... fica difícil, vai, não né? vai. Acho que foi bom resultado. E o Alex Cambalhota mostrando que pode ser um excelente atacante para a equipe do Independente. E o Palmeiras do Fernando Furlanete, né? Palmeiras do Fernando. Ele está preocupado aqui. 3-1, eu acho que... Continua. Acho que mostrou mais a força do Independente do que a força do Palmeiras. Acho que o Independente fez uma boa partida, sim. E se forçasse um pouquinho mais, quem ganhava o jogo ainda. Tá certo. O Independente que voltou a treinar hoje lá no Pradão e agora tem um jogo treino ainda semana contra o Rio Branco da Americana. Mas você viu ali que o Palmeiras, né, continua numa boa. E aí ele disse que o Fernando Furlanete veio aqui dar a feliz, ele tá todo empolgado com a Allan ganhou Kardec. Independente? Não, e ele tá todo empolgado com a Allan Kardec. Pô, Fernando Furlanete, já foi melhores, hein? É verdade. Bom, falando aí, Rio Branco venceu a Inter de Limeira no jogo treino. O jogo foi bem movimentado, né? O Independente acabou vencendo por 3-1, com gols do Robertinho, o Renatinho e o Índio. E o Jefferson descontou para a equipe limeirense. Lembrando que ambas as equipes disputam aí a Copa Paulista de 2013. O Rio Branco, o Márcio Coelho, o Rio Branco fez um belo jogo contra a Inter de Limeira, para quem pôde acompanhar aí. Voltou a ser aquele time mais conjunto. Você acha que o Rio Branco dessa vez vai ou não? A gente torce para que vá, né? Eu tenho um carinho grande pelo Rio Branco. Acho que tá no caminho certo, renovou o elenco. E tem tudo para ir bem na Copa Paulista. Assim como a Inter de Limeira também, que tem um bom time. E a gente torce sempre pelo bom futebol. Então, acho que as duas equipes podem apresentar o bom futebol nessa Copa Paulista. E vamos ver. Acho que o Rio Branco venceu esse jogo treino, mas, igual falou, jogo treino é uma coisa, e jogo é outra. Então, vamos ver como esses moços sair no decorrer do Copa Paulista. Olha, Rio Branco está precisando, hein, Silvia? Está precisando. Faz tempo que, assim, não vejo uma motivação maior aí da Tigre. Por isso que acaba ficando, assim, a torcida acaba se desmotivando bastante, porque o time, você vê que não há um investimento. Então, assim, vamos acordar aí, né, a direção do Rio Branco para ver se traz aí de novo alegria para o pessoal da cidade.
Eu assim, sempre falo, pessoal aqui da torcida, do União Barbarense, do Independente, da Inter, vá para os estádios, vá acompanhar os jogos da sua cidade. Já falei que em outras... Apoiar, né? Apoiar. A gente, outro dia estava comentando do 15 de Piracicaba, que torcida bonita. Mas assim, no Rio Branco, coitados, eles acabam não tendo esse apoio maior e assim, muito triste, porque é um time da cidade, a gente deveria sim ter essa força, todo esse apoio. Eu espero realmente que esse ano a gente consiga dar a volta por cima com o Rio Branco e força aí para eles. Tá certo, falou bonito a Juliana Ribeiro, hein? Falando em sub-15 e sub-17, teve derby lá na cidade de Limeira e a Inter venceu os dois. No sub-15 por 1-0, a Inter venceu lá no Pradão 1-0 a equipe do Independente e na equipe sub-17 acabou vencendo a equipe do Independente pelo placar de 2-0. Muito bem, nós falamos aqui dos times da nossa região. Vocês querem falar mais alguma coisa? Do Rio Branco? Não. Do Márcio? Fica à vontade. Acho que é isso aí. Vamos Alguma informação, não? o início do campeonato, né? Informação nenhuma, por enquanto. Tem que aguardar mesmo. Então vamos voltar lá para o Campeonato Brasileiro, que começa a todo vapor já esta semana. E o técnico Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Grêmio. Agora, uma coisa estranha, né? O Luxemburgo que tinha se acertado e tal. E de repente aí chega a notícia bombástica que do dia para o outro o Luxemburgo tinha sido demitido da equipe do Grêmio lá em Porto Alegre. Vinícius, você acha que é difícil trabalhar com o Luxemburgo? Pelo menos foi que o presidente do Grêmio falou, que ele é meio difícil, quando ele acha que a razão é dele, ninguém pode dar palpite. Isso atrapalha um pouco o profissionalismo do professor Luxa? É difícil a gente opinar sobre isso. Eu nunca trabalhei com ele, o meu contato com o Luxemburgo é ali na beira do campo. Eu posso dizer... O Silvio quer te comprometer, Vinícius. Não, eu posso dizer que como árbitro, ele dá muito trabalho pra gente. Agora, o convívio dele, treinador-jogador, relacionamento treinador-dirigente, eu não tenho como responder. Não caia nessa ladainha do Silvio, Só estou fazendo uma pergunta, ele pode responder. Ele gosta de dar esse espetáculo, ele gosta de colocar lenha na fogueira. O que é isso, Silvio? O que é isso? Bom, só para você ter uma ideia, ao todo lá no Grêmio ele teve 52 vitórias, 21 empates e 18 derrotas, 91 jogos pelo Grêmio aí. Márcio, se a gente for analisar, não é um retrospecto ruim, né? Não, o Luxemburgo é um grande treinador. Só que realmente estava já meio desgastado a relação dele com a diretoria do Grêmio. Então chegou no momento que a diretoria optou por demiti-lo. E eu acho que por enquanto aí vai ser meio difícil ele encontrar um clube. Acho que os clubes estão... Um clube grande, diríamos assim, para ele treinar. Pode ser que o Santos, mas ele já tem uma rincha ali com o Santos. O Santos está sem treinador ainda. No Santos é complicado porque ele já tem aquela... Ele e o Laor lá não se combinam. Então vai ser meio complicado para ele se encaixar num time grande agora. E acho que ele vai ficar meio fora, pelo menos para esse resto de ano agora. Vai ser difícil ele encontrar um clube. Tá certo. E quem comanda o Grêmio esta semana é o auxiliar Roger Machado. Ele que vai comandar aí de forma interina o Grêmio. Bom, falando de Santos, o Santos acertou a venda do goleiro Rafael para o Napoli. Pois é, o Santos acertou verbalmente 50% do time. Na sexta-feira a contratação do goleiro Rafael por 5 milhões de euros, cerca de 15 milhões e 400 mil. O Santos, que é dono de 70% do direito de jogador, vai receber 10 milhões e 700, enquanto o restante será dividido entre a Teis, enfim. Mas o que está acontecendo ali? Vocês só estão pensando no dinheiro? Então, aí tá, né? O Santos porque, assim, precisa vender ele alguns vende, jogadores. Mas ele não traz outros. Contratou o Cicinho, né? Parece. Agora o Cicinho. Isso, né? Mas segundo o Santos, o Rafael não queria renovar. E a partir de janeiro ou março, se eu não me engano, o Santos já não teria mais nada de retorno financeiro com ele. O Vinícius, o Santos perde muito, hein? Perdeu o Neymar. Agora perde o goleiro, que tá, dos dois destaques para analisar, né? Complica a vida do Santos, né? O goleiro nível seleção brasileira. Lembrando que ele era o goleiro da seleção nas Olimpíadas, acabou ficando fora por uma contusão. Talvez, se ele não tivesse se machucado, poderia até ser ele hoje no lugar do Júlio César. Então é um grande goleiro, perde muito o Santos. Muito triste. Márcio, essa venda do goleiro Rafael aí, você acha que é para o Santos entrar dinheiro, de repente, ir lá e fazer a loucura de contratar o Robinho, que quer 1.800.000 por mês?
Eu acho que a venda do Rafael era esperado. O goleiro jogou muito bem aí esses últimos jogos. É um goleiro que bom pegador de pênalti, então desperta interesse de grandes clubes. E o Napoli, que está montando um grande clube, um grande time, aí fez uma grande campanha, vice-campeão italiano, lógico, foi lá e comprou. Mas eu acho que o Santos não tem que ficar só focando no Robinho. Acho que só o Robinho ali não vai adiantar. Não vai adiantar. Tem que trazer, trouxe o Cicinho, é um bom jogador, fez um grande campeonato pela Ponte. Agora mas tem que pensar, pensar, um novo goleiro. Tem um novo goleiro, um atacante, acho que um atacante bom ali, precisa também o Santos, e um meio campo, porque o Giacomo Montijo não vem rendendo aquilo que o Santos queria que ele rendesse. Então vai ter que pensar bem aí o Santos para montar o time, porque senão vai passar sufoco no Campeonato Brasileiro. Leozinho, o Santos, você deve ter acompanhado aí, é o time que mais revela atualmente meninos aí da base para o profissional. Você acha que a venda do Rafael vai prejudicar muito o Santos? Você acha que o Santos vai cair muito o rendimento sem o Rafael? Eu acho que o Santos vai cair o rendimento, mas não muito assim por causa do Rafael. E que nem ele falou que vender um goleiro, se pegar um atacante, não vai resolver. Você tem que pegar um goleiro primeiro. Você tem que pensar assim, se vendeu um atacante, você tem que pensar primeiro no atacante para depois pensar no resto do time. E assim eu acho que o Santos vai conseguir chegar. Então, mas aí agora no Santos está uma situação complicada. Ele tem que pensar no goleiro e no atacante. O Neymar... O atacante já está pensando, que é o Robinho. Mas goleiro imediato vai ser o Aranha, substituto. Então, aí tá a briga, né? Robinho, Aranha ou Vladimir. Um dos dois vai ser a camisa 1 deve ser o Aranha do Santos. Pode ser que o Aranha, pela experiência e tal. Mas aí você acha que então o Santos perde muito com a venda do... não perde tanto, mas se for pensando em como vai montar o time, eu acho que vai ter uma boa participação no Campeonato Brasileiro. Você é a favor da volta do Robinho pro Santos? Eu não sei. Não? Tanto faz, acho né? que não. Não? Acho que não. Tá certo. Vamos falar um pouquinho do São Paulo. O São Paulo, o Jadson disse que não tira da cabeça a Recopa e afirma que o Morumbi é a casa dele. O camisa 10 da seleção, que em toda a Copa das Confederações participou ontem alguns minutos na decisão, disse que por mais que ele estava defendendo a seleção brasileira, a cabeça dele estava realmente focada aí no jogo contra o Corinthians na Recopa. Ô Vinícius, você acha que o jogador quando está na seleção, ou isso aí foi mais um miguezinho dele, ele vai ficar pensando no jogo da Recopa aqui? O cara está lá na seleção? É duro de falar o que o jogador pensa, mas pareceu que ele quis fazer uma médiazinha com a torcida do São Paulo. De São Paulo, né? Porque, poxa, o cara tá lá torcendo para entrar, para fazer alguma coisa e falar que a cabeça dele estava na Recopa pensando só no Morumbi? Até porque ele entrou muito bem no jogo ontem. Sim. E se ele tivesse com a cabeça tão longe, talvez não teria Estaria tão sem bem. foco, né? E aí, Márcio, o que você acha, esse miguezinho do Jadson aí? Foi realmente fazer uma média com a torcida, mas o Jadson acho que tem esse direito, ele vem jogando muito bem no São Paulo, é uma peça fundamental para o esquema do São Paulo. São Paulo perde muito sem ele, até que perdeu o amistoso no final de semana para o Flamengo, que a estreia do Mano Menezes, mas com certeza, acho que ele deve agora sim estar mais focado nessa Recopa, porque o São Paulo quer ganhar de todo jeito, porque perder para o Corinthians novamente vai ser complicado, você ter vários confrontos com um time, com um rival no ano e perder um título para o rival vai ser complicado. São Paulo vai entrar querendo levar esse título de todo jeito. Tá certo. Só lembrando que nesta quarta-feira, dia 3, São Paulo e Corinthians se enfrentam aí pela Recopa, o primeiro jogo. Depois, no dia 17, tem o jogo de volta, aí sim, a favor do Corinthians. Diga lá, Juliana. Temos uma última participação, as ligações foram encerradas, do Alziro de Santa Bárbara do Oeste, que diz que algumas mudanças, a seleção, com algumas mudanças, ela vai estar preparada. E tem que manter, sim, esse grupo e essa comissão técnica, pois a anterior era ruim. Felipão trouxe novamente a motivação para a torcida e para os jogadores. Antes da gente encerrar, aquele momento fofoca do programa, que a nossa querida Giovana trazia aqui, a mulher do Diego
Cavalieri, ela diz o seguinte: morram de inveja, meninas. Você chegou a ver a foto do Hulk? Não, eu não cheguei a ver. Não, você não chegou? Não cheguei, eu ouvi dizer, O Hulk, mas eu não cheguei. gente, os jogadores, onde já se viu? Ó, já não é a primeira Dentro do foto vestiário? que dentro do vestiário vocês dão uma dessa, meus amigos. Olha só, o Hulk todo lá pomposo com a taça e esqueceu do colega lá atrás. A sorte, Silvio, é que o colega era de bom tamanho, porque senão ia pegar mal. Ia pegar mal. Tá certo. Antes de terminar, uma última informação, como alguns já estão sabendo, Allan Kardec já está no Brasil, fez exames aí e já assinou com o Palmeiras, é o novo reforço aí da equipe Alviverde. Allan Kardec, então, é o novo jogador do Palmeiras. E o Tite aí, destacando o equilíbrio na Recopa, disse que vai ser o jogo, nosso jogo mais fácil contra eles. Quer dizer, é uma alfinetada aí bota do Tite, hein? Não é não, Vinícius? Dá uma alfinetada dessa aí. Nosso jogo mais fácil foi contra eles. Aí ele quis dizer no Campeonato Paulista e tal. É uma alfinetada aí para já entrar naquele clima, né? De rivalidade. Eu não peguei essa colocação dele, mas dá a entender que ele está respeitando demais, não é isso? Querendo dizer que os confrontos passados foram difíceis. Isso, e vai vir um que vai ser ainda mais difícil, não é isso? Isso, pelo menos é isso que eu queria entender. Eu não vi a declaração dele, mas pelo que eu li, eu interpretei dessa maneira. Mas não sei exatamente o que ele está querendo dizer. Talvez ele quis criar uma bela rivalidade ali. Eu acho que não convém para ele querer desdenhar de um adversário desse tamanho. Sim, que apesar da rivalidade. Não é disso, mas às vezes muito tempo sem falar no microfone, de vez em quando vê umas besteiras. Ô Vinícius, por favor, passa de novo aí o seu contato. O contato certinho, pessoal que quer participar do curso aí de arbitragem. Legal, reforçar então o convite para todos que querem se transformar em árbitros ou até mesmo apenas conhecer um pouco mais sobre regra de futebol, bastidores de futebol. Vai ter o curso em Santa Bárbara, começa segunda-feira que vem, dia 8. As inscrições estão abertas ainda, pelo contato, pelo e-mail vinicius-furlan@hotmail.com. Tá aí na tela. Ou pelo telefone 97486006. Tem também ali o Nextel, né? 13*329494. É uma oportunidade bastante legal. O pessoal que está estudando educação física aí, que está batalhando uma graninha, dá para salvar um bom dinheiro aí no final de semana. E isso é verdade, hein? Conheço pessoas que fizeram isso. Inclusive, nós temos alguns árbitros que vivem só da arbitragem no final de semana, vários da arbitragem amadora no final de semana. Legal. E, assim, o curso... Eu estava esquecendo de citar, o material que nós vamos utilizar nesse curso é o material da FIFA, que foi utilizado para a pré-temporada dos árbitros do Paulistão, e o material que foi utilizado no treinamento da semana passada para os árbitros do Campeonato Brasileiro. Então, super atual, mais moderno que tem aí no momento, e vai ser um grande evento. Tá certo. Vinícius, já gostaria de agradecer a sua participação. Sempre que você quiser, as portas do canal Net Cidade, do Lente Esportiva, estarão sempre abertas aí para você participar com a gente. E sucesso aí. Até quando o pessoal pode se inscrever? Sexta-feira a gente encerra as inscrições e eu que agradeço o espaço, né? O momento aí de divulgação tão importante para a gente. Lembrando também, um abraço para o Agenor, que pediu informações do curso. Ele é um árbitro revelação nosso lá em Santa Bárbara. Ele vinha pitando muito bem, até tomar um sufoco ali no Sub-11, então nós deixamos ele um pouco na geladeira. Nesse frio na geladeira não é muito bom, hein? Mas, assim, vários árbitros de Santa Bárbara, Americana, região, Nova Odessa, enfim, Limeira, tenho inscritos de cidades até inesperadas como Tietê, Tatuí, Itu. Então, assim, está realmente surpreendendo, superando a expectativa. Muito obrigado pelo espaço, à disposição. Tá certo, muito obrigado. Leonardo, obrigado aí, viu, pela sua participação. Você fala muito bem, joga bem, que eu já vi. Obrigado. Sucesso para você aí, viu? Obrigado. Ô, meu amigo Márcio Coelho, obrigado por mais um Lente. Até a semana que vem. Bom, obrigado, Silvio. Boa noite para os convidados, boa noite você de casa. Segunda-feira tem mais Lente Esportivo. E vamos ver se o corneteiro do Márcio Teodoro tem coragem de vir aqui, já que ele apostou na Espanha. Ele falou que a Espanha seria apanhado lá em Mogi Guaçu. Com certeza. Então, boa noite, Silvio, boa noite, Ju. Até semana que vem, pessoal.
com mais lente esportiva. Só agradecer o Marcelo. Marcelinho, obrigado aí a força e ter vindo participar com a gente. Isso mesmo. Pois não, Juliana. Ó, antes de encerrar, lembrando que a camiseta do Fortaleza, de Santa Bárbara do Oeste, vai ser sorteada no programa do Boletim na quinta-feira agora. E aí as participações a gente vai aguardar para essa próxima quinta. E aí as participações que estiverem no programa no decorrer deles, eles vão fazer o sorteio. E aí é só você ficar ligadão no Lente Esportiva o Boletim, às 8 horas da noite, quinta-feira. E logo em seguida, o Lente de Saia, 8h30 da noite com as meninas. Um beijo a todos. Obrigada aí a participação do Vinícius, do Marcelinho e do Léo. O nosso querido Márcio Teodoro, ele, como sempre, né, sabe sabonetar. Um beijo pro nosso querido Azedo Domingues. E o Fernando Furanetti não para de me encher o saco logo ali atrás, viu? Um beijo aí a todos. Até o próximo programa, Silvio. Um abraço, Márcio Teodoro, Rogério. Segunda-feira esperamos vocês aqui. Um abraço para você de casa. Obrigado pelo carinho de sua audiência. Uma ótima semana a todos e até segunda, se Deus quiser. Tchau.